Fala Dev, Robson aqui e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Código Aberto. A gente está agora iniciando a parte de navegação do nosso sistema. Esse é o episódio 2 da temporada 1, onde a gente está desenvolvendo aqui um sistema completo de login com uma estrutura MVC de alto nível. No primeiro episódio, a gente viu toda a parte burocrática do sistema. Como que a gente faz aí o setup do projeto na nossa IDE, os arquivos de configuração, os helpers que a gente vai utilizar na parte funcional do sistema. Tudo isso a gente fez juntos e já está pronto para ser utilizado. Se não acompanhou esse episódio, aqui na descrição tem um link para você pegar a playlist completa desde a primeira aula. Show de bola? Aí você vem acompanhando e fazendo junto, porque assim é a melhor forma de aprender a programar. No campo de batalha. E antes de começar, é claro, já vai deixando um like aí para que a gente possa atingir mais pessoas e para que esse vídeo chegue a mais desenvolvedores. Show de bola? Vou compartilhar então a tela aqui do computador com vocês e você percebe que eu já estou com a IDE aberta exatamente aonde a gente parou no final do episódio 1, tá? E essa é a index que a gente está acessando. Eu tenho aqui o projeto aberto, também tenho o package. Caso a gente precise de alguma documentação, né, rever alguma coisa aqui durante a aula. E eu já vou deletar esse eco aqui no nosso index.php. Deixo o nosso arquivo em branco só com a estrutura necessária para a gente desenvolver. Se eu atualizar aqui, a gente já fica em branco, então tá tudo certo. Bom, o que a gente tem que fazer agora é criar as nossas rotas web, que é a camada de navegação, tá? Como eu falei, a nossa missão nesse episódio aqui é ter toda a parte de navegação pronta para que nos próximos episódios a gente possa começar a implementar tela por tela, rotina por rotina, como deve ser. Então essa nossa camada, ela vai utilizar o router, né? Que é o nosso componente de rotas e basicamente, como eu falei antes também, o router, ele simplesmente vai receber um parâmetro da URL, esse parâmetro vai disparar uma rota específica que vai se comunicar com um controlador e com um método. Tudo isso acontece de forma automatizada pela nossa estrutura MVC de alto nível, tá? Então o componente aqui, ó, é Coffee Code Router. Você pode estar dando uma olhada aí na documentação. Inclusive, a gente já deixou pronto também aqui o HT-Access na aula passada, né? Que é o arquivo necessário para que esse componente funcione no nosso projeto, tá? E ele vai estar presente aqui também para você poder fazer a mesma configuração. E aí tem vários exemplos aqui se você quiser ver variações. Eu vou utilizar aqui a forma mais padrão e a gente vai também utilizar aqui atalhos para poder ter essas rotas aí mensuradas em todas as camadas da aplicação, tá? Então, a primeira coisa lá, eu vou dar um use router para a gente poder ter o namespace presente aqui no nosso arquivo. Variável router será igual a new router, agora é um objeto da classe router, legal? Aí se eu passar o mouse aqui na estrutura, na inicialização, né, que é o nosso construtor, ele está pedindo um project URL. Quando a gente desenvolveu o nosso config, a gente criou aqui uma definição de site, né? Então lá no site root a gente já tem a URL do projeto. E a gente fez um helper chamado site também aqui, para poder acessar esses parâmetros, né? Então, vou só fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui abaixo, vou comentar essa parada aqui e vou fazer um vardump site, legal? Que é o nosso helper. Atualizei, você percebe que eu tenho aqui exatamente a URL do projeto. É o project URL. Se eu passar, por exemplo, dentro do site um name, que a gente fez antes as funções e acabou não testando, não vendo na prática, vamos fazer isso rapidinho aqui, ó. Então, salvei, atualizei lá, eu pego apenas o parâmetro name, tá? Então, a gente já tem essa parada funcionando corretamente como é necessário, eu posso simplesmente passar aqui a nossa função site, e aí se eu precisar alterar a URL do projeto, eu vou fazer isso lá no config e já vai refletir em todas as camadas da aplicação. Esse é o conceito de dry, tá? Don't repeat yourself, ou seja, você centraliza as informações para que você não se repita no código e isso permite que você tenha uma manutenção, um ciclo de vida da aplicação garantido, tá? Imagina que você tem aí 20 arquivos utilizando essa informação manual, você precisa alterar, você vai ter que abrir arquivo por arquivo para fazer isso. Nesse caso, está tudo centralizado em um só, tá? Então, a gente já tem o nosso objeto de rotas. A nossa primeira camada, como eu falei, vai ser a camada web. Então, eu posso criar aqui, você pode botar site ou web e tal. Enfim, vai ser aonde a gente vai acessar para poder navegar no login. Aí eu vou ter lá, ó, router. Vou chamar um group aqui, só para dizer que não está agrupada a minha rota. Então, é o group null. E as nossas rotas aqui, elas são gets, né? Que é a gente obter o parâmetro através da URL. Então, router, mais uma vez, vou passar um gets aqui. A minha primeira rota é o barra, ou seja, é a rota inicial, é o nosso index mesmo, quando o usuário não informa nenhuma URL, tá? Eu vou ter aqui o nosso controlador web, que vai ser a classe responsável, login vai ser o método, tá? Então, a nossa simulação é como se eu estivesse acessando a parte de login de um site. Se você acessar upinside.com.br/beta, por exemplo, hoje, você vai ter a área de login. A gente vai simular que essa área inicial seja exatamente essa. Eu já estou na tela para me conectar no sistema, tá? Então, basicamente, o barra vai chamar o web login e aí eu posso criar um atalho aqui, ó, que é o name,
web.login, que é exatamente a junção do nosso controlador com o nosso método, e aí eu posso acessar essa rota facilmente também depois na aplicação, tá? Eu vou duplicar aqui algumas vezes, ó, e eu vou ter, além do login /cadastrar, que é para eu poder, obviamente, criar a minha conta, né? Seria o primeiro passo aí para quem está começando no sistema. Eu gosto de seguir essa lógica de imaginar que o usuário chegou do zero e está evoluindo na aplicação, e aí eu vou criando as rotas em sequência. Aqui vai ser o register e o web.register, legal? Exatamente a mesma regra, fica muito mais fácil de você implementar e entender. Depois do register, né, eu me cadastrei, pode ser que eu tenha esquecido a minha senha, então eu preciso recuperar. Então, recuperar aqui, né, vai ser a URL que eu vou digitar, e vai acessar aqui o método forget. E aí vai ser web.forget para poder recuperar. E quando eu faço a recuperação, eu tenho que ter um sistema de autenticação por e-mail. Então, vou mandar um e-mail com uma URL, com parâmetros certos ali, para que eu possa fazer essa recuperação. Então, aqui muda um pouquinho, ó. Eu vou passar um /senha, que é a URL que eu vou acessar para poder recuperar. Vou passar aqui entre chaves, que vai ser um parâmetro, um e-mail. Então, eu estou esperando que seja informado um e-mail aqui. E eu vou passar, por final, um forget, né, que seria o código de liberação aí para poder fazer essa recuperação. O nosso handler vai ser o reset, então aqui seria a rota para eu resetar, criar uma nova senha, e o web.reset. Legal, essas são as nossas rotas web, são as rotas responsáveis pela navegação. Depois eu vou ter aqui uma camada de auth, que são as rotas responsáveis pela autenticação. A gente vai ter também auth social, ou social, né? Que são as rotas aí para que eu possa fazer, de fato, a recuperação através das redes sociais e tal, que vai ser o login com o Google e o login com o Facebook. Eu vou ter também aqui uma camada profile. Depois do profile, eu vou ter aqui a errors, que vai ser as nossas camadas de erro. E aí eu tenho que processar essas rotas, tá? Então, eu vou abrir aqui, nossa última camada. Vai ser route process. E aí, eu vou ter o nosso router rodando um dispatch, que é exatamente quem vai fazer com que essas rotas sejam executadas. Então, quando eu digitar o URL, eu vou ter armazenado as rotas, o dispatch vai verificar com o URL se a rota existe, qual o método ela tem que executar em qual controlador, e vai fazer todo o trabalho por nós, tá? Uma vez que eu fiz o dispatch, eu tenho que verificar se existe algum erro ou não. Então, eu posso abrir uma nova camada aqui, ó, error, até pode ser errors, segue aqui, só que process, né? Que vai processar o erro. E aqui é bem simples. A nossa regra é if, vou abrir aqui um route, e vou passar o erro. Se existir um erro, quer dizer que a rota não existe, ou não está implementada, ou não pode ser acessada por aquele usuário específico. Enfim, a gente faz o seguinte aqui, ó. Variável router. Vou usar aqui o redirect, que é um método da própria classe. Esse redirect vai ter que levar o nosso usuário, obviamente, para algum lugar. A gente ainda não fez esse mapeamento. E eu tenho que passar aqui, ó, data, que são os dados que eu vou redirecionar, levando esses dados para poder interpretar, verificar e tudo mais. Aqui eu vou dizer o seguinte, ó, errcode vai receber, pega o nosso router mais uma vez, error. Então, dependendo do nosso erro, ele pode ser um 404, não existe a página. Ele vai mandar esse dado para eu poder dizer, né, ou renderizar a visão correta de um erro 404, 405, enfim, 406 e por aí vai, tá? Todos esses erros a gente vai analisar mais com calma, vai entender cada um deles para que servem na hora certa. Agora, eu tenho que fazer essa rota aqui funcionar. Eu posso até botar aqui, pode ser um web.error. Então, ela é uma rota de navegação, por isso web, só que é uma rota de erro também. Aí aqui no errors, ó, a gente já pode validar. A gente pode dizer o seguinte, variável router, vou pegar o group mais uma vez, esse vai ser um ops, tá? Então vai ser /ops /404, por exemplo. Dentro desse ops, eu vou passar mais uma vez o router aqui, ele vai ter um gets, legal? E aí eu vou passar um barra e o parâmetro errcode, legal? Aqui a gente já criou o web.error, né? Que a gente usou aqui embaixo, ó, web.error. Então ele vai ser web, error. Cuida da caixa aqui, tá, pessoal? O web ele tem que ser maiúsculo porque é o nome de uma classe, no caso aqui do handler, tá vendo? O handler sempre é com web maiúsculo. Mas no nosso name vai ser tudo minúsculo como um padrão. Então web.error, que basicamente é, quando eu tiver o redirect no web.error, o próprio componente vai verificar qual que é a URL dessa rota para poder fazer a renderização correta. Então é um processo automatizado que rola aí. Se você erra a caixa, ele acaba não encontrando, porque ele leva em consideração case sensitivo, tá? Então, o web.error, a gente já tem a rota também.
Aqui ele já está tratando esses erros. E, obviamente, né, como eu estou pegando um error code aqui, quando eu fizer a recuperação aqui para um /404, por exemplo, ele vai recuperar esse código no parâmetro e vai passar para cá para a gente poder interpretar. Então fica tudo automatizado. Depois a gente vai criar as outras rotas aí como profile, alf social e alf, tá? Vamos voltar aqui mais uma vez, vamos acessar, você percebe que já foi para o Ops 400, a gente não tem nem o controlador nem a rota home, então já está funcionando aqui pelo menos o controle de navegação do sistema, tá? A gente vai construir isso. Mas para que a gente tenha um sistema de MVC de alto nível, a gente tem que ter o primeiro nível construído. Esse primeiro nível ele vai ser responsável por fazer a abstração de componentes externos. Esse cara vai ser o controlador principal, legal? Então eu vou vir aqui no Controllers, Command N, é uma classe PHP que a gente precisa, Controller é o nome da nossa classe. Namespace totalmente qualificado, eu tenho um fornecedor source e um namespace controllers que é referente à pasta. O file name está certo, vou dar um OK, já está criado aí o nosso controlador principal. Esse cara aqui, ele não vai ser utilizado na aplicação, então eu posso até dizer que ele é um abstract class e aí eu não posso criar um objeto a partir dessa classe, mas eu posso utilizar a herança para poder herdar todos os métodos e o comportamento, tá? Aqui, para a gente poder fazer uma camada de controlador, a gente vai precisar de algumas coisas. Primeiro, eu vou ter um protected view, que é a camada de visão. Eu vou ter também aqui um protected router, que é as rotas que a gente está acessando e poder interpretar tudo isso. E eu vou ter também o nosso Protected CO, que basicamente vai ser toda a camada ali que vai criar as tags para otimizar o nosso site para mecanismos de busca, tá? Então, esses são os 3 parâmetros que a gente precisa e eu posso, inclusive, fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou abrir um comentário, tá? @var engine, que vai ser ligplates engine. Basicamente, a gente vai poder ter o autocomplete ajudando a gente com isso, tá? Depois eu vou ter aqui, ó, o nosso var router, que é a nossa classe de rotas, também nos ajudando a completar. E esse cara aqui é um componente que a gente já está utilizando também. Eu vou até abrir o Composer para a gente ir relembrando, que é o Optimizer, tá? Todos eles do Coffee Code, você pode consultar a documentação aqui no nosso índice para tirar qualquer dúvida, ou até mesmo assistir os episódios do PHP Tips, porque todos eles estão gravados, tá? Tá tudo aqui no canal de graça para você assistir. Então, esse cara aqui é o Optimizer, né? Nossa classe Optimizer, também lá do Coffee Code. Perceba o seguinte, muito importante, quando eu estou manipulando uma classe aqui no PHP Storm, automaticamente ele vai criando os names qualificados aqui acima. Se a sua ideia não fizer isso, você precisa fazer manualmente, porque senão vai dar erro, tá? Sempre tem que ter o uso dos namespaces, nomes qualificados e tal. Bom, feito isso, a gente já tem aqui os nossos parâmetros. Eu vou fazer o seguinte agora, ó, underline construct, e a gente vai, obviamente, construir esses caras para que a gente tenha sempre disponível no nosso sistema todas essas classes, esses objetos e tal. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, this router será igual à variável router. Aonde que está essa variável? No construtor, tá? Então, vai ser um parâmetro do construtor e esse parâmetro aqui ele é alimentado automaticamente pelo componente. Ele vai trazer a rota que a gente está acessando, redirecionamento e tudo mais. A gente vai ver na prática como utilizar isso da melhor forma durante o desenvolvimento, tá? Depois eu vou ter aqui o nosso this mais uma vez e a gente vai construir o view. Views será igual, vou passar aqui um engine, create, e a gente vai construir aqui a nossa camada de visão. Nosso primeiro parâmetro é o base_dir, é a pasta raiz onde vão estar os nossos arquivos de visão. É basicamente a nossa pasta views, né? Então ela está lá fora, a gente está dentro do controller, a gente tem que sair 2 pastas, correto? E entrar na pasta views. Para isso, eu vou passar aqui, ó, dir name, underline dir, diretório atual do meu arquivo, vírgula aqui, segundo parâmetro é o level, eu vou passar um 2, volto 2 níveis. Ponto para concatenar lá no final, /views é onde eu tenho que chegar. E aí, por fim, aqui, ó, vou dar uma vírgula para o segundo parâmetro. Deixa eu só fechar aqui para você ver melhor. Ele vai perguntar qual é a extensão do arquivo. Dentro da nossa camada de visão, por padrão, a gente vai ter os arquivos .php, tá vendo? Então, é basicamente eles que a gente precisa. Eu vou botar aqui PHP de extensão. Por padrão, se eu não me engano, é PHTML, tá? Então, a gente já tem o primeiro engine configurado, que é a pasta raiz. A nossa ThisView agora, ele passa a ter todo o comportamento do plates. Então, a gente pode utilizar todo o componente dentro dessa propriedade da nossa classe, tá? Além disso aqui, ó, eu vou botar um ThisView. E aí eu tenho um método chamado addData, legal? Esse addData é para eu adicionar um parâmetro que eu posso utilizar dentro da própria camada. E aí esse parâmetro aqui, ó, ele tem que receber um array, e aí eu posso ir passando parâmetro por parâmetro
dentro aqui de um índice para eu poder utilizar. Então, thisView índice, que vai receber o comportamento. Nesse caso, eu vou passar um router, que vai receber aqui a variável router que a gente recebeu lá em cima, tá? Eu posso até fazer o seguinte, ó. This router, legal? Aí se eu mudar esse primeiro aqui, eu já estou abstraindo também, mais uma vez, dry, legal? Temos aqui então a nossa camada de visão, eu vou fazer agora a camada de otimização. Eu vou dizer que this CO será igual a new optimizer, legal? Então criamos aqui o nosso objeto, this CO, mais uma vez, e aí a gente vai começar a otimizar. Primeira coisa, eu vou pegar aqui o Open Graph, que é um dos protocolos, tá? Ele vai perguntar aqui alguns parâmetros, então tem o primeiro, o segundo, o terceiro é o esquema, não tem o quarto. Legal, temos aqui o Publisher, que é quem publica, a gente vai ter aqui 2 parâmetros, tá? Depois disso eu vou ter aqui o Twitter Card, vou passar o Creator, o site e o domain. E aí, por fim, eu posso ter o Facebook também, ele vai perguntar App ID ou admins. Nesse caso, a gente vai utilizar o App ID, ponto e vírgula para finalizar, tá? Todos esses dados aqui, a gente já configurou anteriormente lá no nosso config, que é a parte do social aqui. Então, fica muito mais simples agora, organizado e, mais uma vez, centralizado. Se eu precisar mudar qualquer um desses dados, eu não preciso fazer isso no meu controller, que inclusive está escrito errado aqui, ó. É controller, né? Controller, deixa eu renomear aqui a classe também. Refactor rename, controller, é importante também, tá? Então, é isso aí. Controller, agora sim. Então, como eu falei, tudo isso fica organizado no config. Se a gente precisar alterar esse dado em algum momento do projeto, está concentrado, a gente não vai precisar se repetir, nem mesmo sair catando migalhas no meio do projeto, né? Abrindo vários arquivos para ver onde está, ou fazendo pesquisa de diretório. A gente sabe que está num lugar só, tá? Aí é o seguinte, ó, qual que é o site name aqui? Eu posso pegar o meu método site, né? Nosso helper site, e pego o índice name aqui. É o que a gente precisa. Depois eu vou ter aqui, ó, locale, né? Site, abro, fecho. Vamos só ver se a gente criou esse índice lá no nosso helper. Na verdade, no config, no site aqui, ó, locale, ptbr, então tá certo também. Locale, na verdade, né? O nosso esquema é article, a gente vai utilizar o padrão. Se a gente precisar alterar, a gente pode fazer essa alteração depois, mas basicamente 90% do seu site, ou até 100%, dependendo do site, vai utilizar esse esquema aqui, tá? Depois eu tenho aqui, ó, Facebook Page, e aqui eu tenho 2 opções. Eu poderia criar um método social, né, um helper social, para a gente poder acessar, que seria o mais correto para você seguir o padrão, mas eu também quero te mostrar que dá para acessar diretamente pelo config, tá? Então, como a gente tem aqui o nosso social, eu posso utilizar ele e o parâmetro correto. Nesse caso, eu tenho o Facebook Page aqui, é exatamente o que eu vou utilizar. Então, vamos lá, ó. Eu pego aqui, vamos só verificar, FB Page, então é exatamente isso. Vou passar o social, então, abro, fecho conchetes, né? E passo Facebook Page. Depois eu tenho aqui o Facebook Author, então, social mais uma vez. Abro, fecho. Vou clicar lá no config. Ó, Facebook Author está aqui. Colocamos ele lá também. Depois eu tenho aqui o Twitter, que continua sendo o nosso social, né? Então, social, mais uma vez. Vamos lá no config. Eu tenho Twitter Creator e Twitter Site. Pego aqui no controlador. O site é o segundo. Vamos botar aqui então, social, Twitter Site, e aqui o social Twitter Creator. O nosso domain seria o domínio, né? Então, site, abro, fecho, domain. Vamos só olhar aqui no nosso site se existe isso. Está aqui, ó, domain, locale.com. Legal. A nossa última configuração, então, social aqui, abro, fecho. Lá no nosso config, a gente vai ter o nosso Facebook App ID. Então, mais uma vez aqui, a gente tem uma configuração completa. Esse cara aqui, automaticamente, vai fazer toda a construção que a gente precisa para o nosso sistema agora. Então, a gente já tem o nosso ponto único, né? A nossa concentração do sistema para poder distribuir esses métodos prontos. Outra coisa que a gente pode precisar bastante aqui, como a gente vai trabalhar com o Ajax no nosso login, é uma resposta em JSON. E como esse aqui é um ponto que a gente vai ter acesso, que a gente vai conseguir distribuir, é legal colocar aqui também. Então, eu vou entrar aqui abaixo, Public Function, e a gente vai ter o Ajax Response. Para a gente criar uma resposta em Ajax, a gente tem que ter o nosso parâmetro, que é o gatilho ali que vai armazenar a resposta, e a gente tem que ter um array com os dados, que vai ser o tipo e a própria mensagem, tá? Então, para isso, eu vou criar aqui, ó,
primeiramente um string param, obrigatório, então para eu invocar esse método eu tenho que passar ele, e eu também vou ter que passar aqui um array, que pode ser values, que são os valores que eu vou passar. O retorno vai ser sempre uma string. Mas, Robson, não é um JSON? É, exatamente. O JSON é um string que tem ali um formato de dado que a gente consegue interpretar dentro da aplicação, tá? Vamos só colocar certo aqui o string, que eu escrevi SRT ali. Beleza, tudo pronto. O que eu tenho que fazer aqui? É simplesmente dar um return em JSON underline encode. Vou abrir um array interno. Param vai receber values. E é basicamente isso que a gente precisa, tá? Então, a gente sempre está retornando o nosso formato JSON. Command N, PHP doc, vou dar um Command A aqui e um OK para documentar. A gente já tem a nossa classe aí totalmente documentada, né? Para poder ter a melhor utilização, garantir manutenção e tudo mais. Então, esse é o nosso controlador geral. Até aqui, se a gente for atualizar, ó, nada está acontecendo ainda, a gente ainda vai cair no erro, porque a gente fez o ponto global. É o que a gente vai utilizar na nossa aplicação como um padrão de projeto, tá? Agora sim, a gente vai trabalhar na camada correta. Então, dentro de controllers, mais uma vez, Command N, uma nova classe, essa classe vai chamar Web, que é a nossa camada de navegação. Verifica lá, search fornecedor, controladores namespace, posso dar um OK, é isso que eu preciso. Esse cara aqui, extends controller. E é basicamente para isso que a gente construiu aquela classe, tá? Agora, tudo que eu fizer aqui vai estar disponível em todos os meus controladores, seja qual for a camada. Então, eu posso ter a camada web, eu posso ter uma camada de aplicativo, eu posso ter uma camada de painel de controle, e todas essas camadas vão usufruir desses métodos, dessa programação, em um ponto único ali de acesso, tá? A nossa web, então, ela primeiro tem que ter um construtor. Então, automaticamente, quando eu executar qualquer método, que vai ser o método home, o método login, o método register e tal, automaticamente ele vai retornar aqui, construindo a nossa classe Py, tá? Além disso, como eu estou trabalhando num sistema de login, se eu já tiver logado, eu não posso deixar que nenhum desses métodos, ou seja, que nenhuma dessas páginas dentro desse controlador seja acessada. Então, o que eu vou fazer? If, vou botar aqui uma negação de empty em session. A gente pode criar o nome dessa sessão aqui como user mesmo, tá? Então, se eu tiver alguém logado, a gente vai ter uma sessão de usuário. Se existir essa sessão, quer dizer que eu tenho que direcionar para fora ou mesmo para o painel de controle, né? Então, basicamente, é isso que a gente precisa. Eu vou botar aqui, ó, this router redirect e pode ser um app.home. E aí, a gente só tem que tomar cuidado para criar essa rota com esse nome na aplicação depois. Eu precisaria aqui, normalmente, colocar um exit, tá? Para não deixar renderizar o resto do código. Mas o próprio redirect do método já faz isso, então eu não preciso repetir essa instrução, tá? Então a gente já tem aqui o construtor fazendo tudo o que precisa. Agora eu vou criar aqui public function, e aí só voltando no nosso index, a primeira rota aqui, ó, é o método login, tá? Então eu já vou ter aqui um cara chamado login, o retorno aqui é sempre void, então esse é um padrão, você vai ter ou não parâmetros, mas o retorno é sempre void dentro do controlador, tá? O nosso método ele não retorna nada, ele renderiza a camada de visão depois que ele entra em contato, por exemplo, com a camada de modelo. Legal? Essa é a função do nosso controlador. E aí, no momento que a gente fez o nosso login aqui, a gente precisa renderizar a camada. Se eu dar um eco aqui em Olá Mundo, vamos lá, estou misturando só para mostrar, tá, gente? Já vou separar tudo, fica tranquilo. Então, Olá Mundo aqui, vamos acessar mais uma vez, deixa eu remover aqui, dei um Enter, ele continua dando erro. Deixa eu só dar uma olhada, a gente tem o controlador, o web login está certo. No nosso index, a gente tem o getLogin. Ok, o que faltou aqui? Percebe que a gente tem uma pasta controllers aqui, e a gente tem um fornecedor source? Isso está indicando que a gente tem um namespace padrão para acessar o controlador. Como o nosso componente router ele é algo para ser utilizado em qualquer arquitetura MVC, ele não traz isso pré-configurado. Você tem que setar, você tem que dizer para ele aonde que ele vai buscar os controladores, né? Qual pasta ele vai buscar, que é o fornecedor, e qual é o namespace principal de controladores. Para a gente fazer isso, eu venho logo abaixo, variável router mais uma vez, e aí eu passo exatamente o namespace. Aqui eu abro e fecho aspas duplas, e aí eu vou ter lá um source, contra barra, controllers. É exatamente isso que eu preciso, tá? Nesse caso eu estou dizendo para o meu router que os controladores estão dentro da pasta controllers, e a partir de agora, se a gente deletar, tá aqui o Olá Mundo, ele já sabe exatamente onde ele vai buscar a informação. E aí, como eu falei, quando eu passo web, eu estou dizendo o seguinte,
Quando eu obter essa rota na URL, execute o controlador web, que é esse web.php, e lá dentro execute o método login, que é exatamente o nosso login, que está dando um eco no Olá Mundo. Se eu remover daqui e atualizar, não existe mais esse eco. E aí agora a gente já tem toda a estrutura necessária para começar a renderizar a nossa camada de visão, tá? Vamos fazer isso acontecer? Então olha só, variável head será igual this CO e vou rodar um optimize, tá? Que é o método necessário para a gente poder fazer a nossa otimização aqui. Eu posso dar um enter, ó. Vou precisar de um título, de uma descrição, vou precisar de uma URL e de uma imagem. O último parâmetro é o fellow. Se eu não informar, ele vem como true, ou seja, ele está pedindo para o Google indexar essa página e para os usuários conseguir encontrar essa página no Google quando fizer uma pesquisa referente, tá? Nesse caso aqui, ó, eu posso botar um crie sua conta no ponto para concatenar, pego o site, passo aqui o parâmetro name, certo? Nossa descrição, eu vou pegar aqui o site, eu acho que é desk o parâmetro, vamos só conferir lá, então config, site desk, exatamente isso, então vai passar por padrão. A URL aqui vai ser o nosso this, posso pegar aqui o router, legal. Aí eu vou executar o nosso route, método que vai pegar a URL de fato, e eu tenho que passar o nome da rota que eu quero. Nesse caso, o web.login é o nome dessa rota. Automaticamente aqui ele vai converter em https, vai pegar lá toda a nossa URL até a rota específica, tá? Aí a gente tem o image. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir no meu helpers mais uma vez, e a gente vai criar mais um helper rapidamente para poder até manipular isso de uma forma global, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, function, pode ser route_image, legal. Aqui eu vou ter um string chamado de param, e aí mais tarde esse param pode ser a URL ou image URL, tá? Image URL. Agora a gente vai utilizar de uma forma diferente, mas depois você pode fazer a manipulação disso e aí realmente trazer uma imagem, né, mudar esse parâmetro e trazer uma imagem para cada página. Nesse caso aqui, eu vou criar o route_image padrão e aí eu tenho o seguinte, ó, deixa eu só abrir aqui para você ver essa URL aqui que é bem bacana para você ilustrar, tá? Então, ele é um via.placeholder.com, aí você passa lá o tamanho da imagem que você quer, tá? Passa uma cor de texto ali e tal, e o texto que você quer escrever. Nesse caso é o register, tá? Mas eu poderia passar aqui, por exemplo, ó, um login no texto e ele gera uma imagem para eu poder ilustrar. Eu vou pegar esse cara aqui, Command C, e a gente vai dar um return, abro, fecho aspas duplas, exatamente a URL. Só que lá no final, ó, eu vou passar um parâmetro, tá? Que vai ser o nosso image URL. Aí depois da implementação, o que você faz? Você muda tudo isso aqui para retornar realmente uma imagem padrão para você poder estar utilizando, ou uma imagem dinâmica para você utilizar de acordo com a rota, tá? E aí a gente vai utilizar esse route_image aqui. Deixa eu só dar um php doc para deixar documentado os nossos métodos, o flash também. E aí eu vou utilizar esse cara aqui para poder ilustrar o nosso sistema agora. Então eu volto lá no web, né, a nossa rota, aqui ó, route_image, e aí como a gente está na tela de login, eu vou passar um login. E aí eu tenho uma imagem padrão, uma forma fácil, né, de ilustrar o nosso sistema. Nesse caso aqui, eu vou voltar, ó, nada acontece ainda, a gente só está construindo a otimização, tá? Agora eu vou dar um echo, a gente vai pegar aqui o nosso this view, render, legal? Aí ele pede o nome do template e o segundo parâmetro é o data, que são os dados que eu vou informar. O data vai ser sempre um array. Então eu gosto desse formato aqui, ó. Eu passo o template na primeira linha e depois os parâmetros um por linha para ficar bem organizado, para eu encontrar depois esse código, formatar, prestar manutenção, fica muito mais tranquilo, tá? O nome do nosso template aqui é os que está dentro do theme, vai ser o nome do arquivo sem a extensão, porque a gente já configurou essa extensão antes. Então, nesse caso aqui, é o login, legal? Vou pegar ele aqui, ó, login, e aí o parâmetro que eu tenho que passar por padrão, e é meio que obrigatório aqui no meu sistema, é o parâmetro heads, que vai receber a variável head que a gente criou ali em cima, que é quem vai alimentar todo o SEO, tá? Se a gente abrir aqui o theme, ó, você vai ver que dentro das tags heads aqui, que é onde vai exatamente as metas e tal, ele está esperando essa variável, legal? Vou atualizar, você percebe que deu um erro aqui, então a gente está vendo que, ó, render template exception, template path. Então, o caminho do template não está certo, tá? Vou só fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o controller.php mais uma vez, e a gente está seguindo até a pasta views. Então, sair duas, T1,
entrei na Views, legal. A gente tem Theme e dentro do Theme a gente tem os arquivos de tema de fato. Então, o que acontece aqui, ó? Quando a gente for renderizar aqui, a gente vai ter que passar primeiramente a pasta Theme, barra. Isso permite que a gente utilize exatamente o tema, né? Eu posso até criar uma variável ou um site theme lá no nosso config para dizer qual que é o nome do tema. Eu posso nomear o tema, tanto quanto eu consigo utilizar externas, como por exemplo o e-mail fora aqui. Então toda a pasta fica habilitada na camada de controlador, tá? Isso aí é bem interessante também. Vou voltar a atualizar mais uma vez. Agora a gente está tendo um erro em Optimizer dentro da conversão de string do arquivo theme.php na linha 9. A nossa linha 9 aqui é a heads e está dizendo que eu estou mandando um objeto para cá. Então, na nossa web aqui, ó, desceu optimize, ok. Aqui no final, eu tenho que rodar um render para transformar toda essa otimização em uma string de fato. Atualizei mais uma vez e voilá! Temos aí a renderização do nosso tema, tudo funcionando. Você percebe que se eu der um login aqui, ó, ele já vai carregar. Obviamente que vai dar erro, porque a gente não tem a camada ainda de aplicação, né? Mas a gente já tem aí a nossa visão renderizada para a gente poder começar a trabalhar. Se eu clicar em recuperar senha, 405, tá? Existe a rota, mas não existe a implementação. O cadastro também, ó. Então isso está dizendo que não tem o método para a gente poder acessar, tá? E agora a gente vai renderizar tela a tela, tá? Como que a gente faz isso? Eu vou acessar o index.php novamente. A gente tem aqui, ó, o cadastrar, que é um register. Então eu vou vir aqui no nosso web, vamos puxar ele para cá, para ficar mais fácil de atender. Aí eu pego um pubf e a gente vai ter o nosso register, né? Legal. Atualizei. Se eu clicar aqui em cadastre-se, ó, você percebe que eu já acesso uma página em branca. A gente vai agora habilitando essas URLs para a gente poder utilizar. Temos o register, então. Depois, a gente vai ter aqui, ó, o forgets e o senha, que vai ser o reset. Então, eu tenho que também ter um pubf chamado forgets. Tenho que ter um pubf chamado reset. E aí tem mais um carinha lá, ó, só para você ver. Aqui abaixo a gente utilizou um error, né? Então, web.error, eu tenho que ter um método error também lá no nosso web. Então, vamos lá. Pubf error. Legal, são esses os métodos. Seguindo o nosso padrão aqui, ó, até esqueci, sempre com void, tá? O nosso controlador é sempre void, ele não retorna, ele renderiza. Então esse é um conceito que a gente tem que aplicar. E agora a gente vai padronizar toda a execução. Olha só que interessante. Eu vou pegar esse cara aqui, Command C, vou jogar no register, tá? Aqui a gente tem o crie sua conta no site. Aqui eu vou mudar o login, né, para faça login para continuar. Vou botar um pipe aqui. Legal. Aqui vai ter o crie sua conta, nome do site. Aqui, web register. Aí eu posso copiar esse register, colar na imagem também. E aqui o template também é register. Nesse caso, eu vou atualizar mais uma vez. Vou clicar em cadastre-se aqui. Você percebe que ele abriu o registro, mas tem vários erros aqui do próprio formulário. Por que que isso acontece? Se eu abrir o register aqui, ó, você vai ver que ele está precisando de um first name, de um last name, de um e-mail. Então, são os campos que eu preciso ter informados aqui dentro do meu usuário, tá? Então, no controlador, vamos só voltar aqui no web, eu vou dizer que a minha variável form_user será igual a new std class, que é uma classe anônima, ou uma classe que cria um objeto anônimo, tá? Form user, vamos pegar aqui, ó, first name será igual a nulo. Vou duplicar aqui, depois eu vou ter last name igual a null também, e-mail igual a null também. Aí, nesse caso, vírgula aqui, eu vou passar o nosso user, que vai receber a nossa form user. Salvei, atualizei, tá aí agora o nosso formulário renderizando corretamente. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, Robson, eu já estou passando o dado preenchido. Então, dependendo da minha interação, nesse caso eu poderia, por exemplo, trazer através do Google esses dados e já cair aqui preenchido só para completar, tá? Então, por isso que a gente tem essa interação também e a gente provê essas entradas dentro da estrutura. Legal, atualizei mais uma vez, está em branco. O próximo cara aqui é o nosso forgets, legal? E aí é o seguinte, ó, mais uma vez eu pego lá a heads, vou colar ela aqui. Aqui é o recupere sua senha, né? Recupere sua senha, vou passar um pipe aqui. Aqui a gente mantém a descrição, forgets, vou pegar o forget e jogar para cá também, né, para ter o padrão da imagem. E aí eu tenho que renderizar. Então, echo this view, vou passar o render, tem barra
forget, que é o nome do arquivo lá, né? Então, forget.php, vírgula aqui, abre o meu array, ponto e vírgula no final. Aqui, por padrão, eu passo sempre a heads, que vai receber a nossa heads. Robson, não entendo como está funcionando aí essa renderização e tal. Dá uma olhadinha no PHP Tips, tem um episódio sobre Template View, né, que é o sistema do Plates. Eu ensino exatamente como que funciona essa interação, como que você faz para montar toda a camada de template, passar os dados, interpretar, validar, tem tudo isso por lá. Bom, feito isso então, eu já posso voltar aqui em fazer login e clicar em recuperar senha. Está aqui já renderizado, pediu o e-mail, cliquei aqui e vou mandar o link lá para poder fazer a recuperação, tá? Posso clicar em voltar ao login também. A gente tem agora o reset. O reset ele vai depender de dados, mas já tem a visão também. E a gente tem o error, tá? Vamos fazer o error rapidamente, ó. Eu vou ter aqui um parâmetro data, que é o diferente, porque eu vou estar recebendo aquele error code. Eu vou ter então aqui a variável error, que vai ser um filter var. A gente vai pegar aqui a variável data em errCode. Posso utilizar diretamente aqui, porque eu sempre vou obter nessa rota esse parâmetro, tá? Não tem como acessar a rota sem ele, então tá tranquilo. Só que aqui vai ser um filter validate int, tá? Então sempre vai ser um número, né? Vai ser 404, 405 e tal. Se eu informar qualquer injeção de dados, vou tentar injetar um script, alguma coisa, tá seguro, porque ele só vai aceitar inteiro aqui. Legal, é isso que eu quero. Agora eu posso já renderizar. Então, vou pegar aqui mais uma vez o nosso código padrão, tá? Ah, Robson, mas está repetindo. Sim, existem lugares que a gente tem que repetir, porque por mais que a gente esteja executando a mesma coisa, a gente está mudando os dados de informação, tá? Então, é uma execução padrão que se torna muito fácil de você, de repente, dar um comando F, um comando R, se precisar inserir algum parâmetro. Por ser padrão, você já conhece o comportamento, então começa a ficar natural o desenvolvimento com ele, e ele repete por ter a mesma estrutura, mas não é o mesmo código ou o mesmo resultado. Show? Sabendo disso, então, a gente tem aqui, ó, né? Posso abrir e fechar e botar o erro. Então, vai ser ops 404, ops 405 e tal, site name no final. Posso botar um desculpe pelo erro, alguma coisa assim também. Aí você vê como que você quer interpretar, tá? Descrição eu vou manter. Aqui na nossa rota vai ser o web error. E eu tenho que passar o data para entender qual que é o erro novamente, como é dinâmico, tá? Então, errCode aqui mais uma vez vai receber a nossa error, né? Basicamente é isso que eu preciso. E aí aqui eu posso passar o código do erro. Então a imagem vai gerar de acordo com o erro. Vai gerar uma imagem 404, 505, por aí vai. Nesse caso aqui a gente tem exatamente o error também. Então error aqui. E aí eu passo a head e é tudo que eu preciso. Eu vou atualizar mais uma vez e vou botar aqui um PHP no final da nossa rota. Ó. Já caiu no 404, só que ele deu um erro na view. Então, ops, error. Ah, ok. Ó. Notice e undefined variable error. A gente tem que passar o erro para dentro aqui para poder interpretar. Então, error vai receber a variável error. Isso aí. Atualizei mais uma vez. Ops, erro 404. Desculpe por isso. Caso o problema persista, por favor, entre em contato. Cliquei em voltar. Voltou para home. Show de bola. Agora a gente vai trabalhar nossa reset, tá? Aqui mais uma vez eu tenho o data, então. Porque lembra quando a gente criou a rota? Então, só para você entender essa parte. Sempre que eu passo um parâmetro na rota, que é por causa das chaves aqui, ó. Nesse caso a gente tem o erro e a gente vai ter dando reset também, ó, um e-mail e um forget. Eu estou esperando um dado que vai chegar através da URL para entrar dentro do método. Esse dado de URL, ele vai entrar através desse parâmetro. Então, por isso que a gente tem parâmetros em alguns e outros a gente não precisa no método. Legal? Entendido isso, então, a gente está entrando com um data e a gente vai fazer a renderização. Em um segundo momento, a gente vai trabalhar, obviamente, a execução, assim como é nos outros métodos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o nosso render é crie sua nova senha. Posso botar o pipe de novo. Aqui a gente vai ter o reset, então, como rota, web.reset, reset na imagem, aqui reset no nosso tema. Estou passando a head para dentro, vamos só acessar aqui, ó, barra senha, barra novamente. Eu tenho que passar aqui um e-mail, então cursos@upinside.com.br, e eu tenho que passar aqui um alpha, vou passar uma numeração qualquer, tá? Dei um enter, ó, nova senha. Então, boto a senha, repito a senha, atualizar, vou fazer o login. Esses dados que você está vendo aqui, ó, se a gente vier acima e der um var dump na variável data, vou atualizar lá,
ele acaba matando por causa do template. Vou dar um die aqui também. Atualizei, tá lá, ó. Então ele vem através do e-mail, que é esse parâmetro, e o forget, que é um código que a gente vai gerar. Então nessa validação de e-mail e forget, a gente vai permitir que o nosso usuário crie uma nova senha. Esse link aqui vai ser disparado por e-mail para a gente poder fazer toda a rotina. Show de bola? Então nesse momento aqui, a gente já tem toda a camada de web navegável na nossa aplicação. E o que você percebe agora? A gente tem um controlador geral, que é quem vai centralizar toda a regra de negócio da aplicação na camada de controller. A gente já tem uma camada separada somente para a web, que é a navegação do nosso sistema. E depois a gente vai implementar uma camada aqui que é só para os formulários, né? Então a gente vai ter um controlador que vai receber esses dados de formulários, fazer toda a interpretação. Depois a gente pode ter mais um controlador ainda para a camada do dashboard, que é o nosso painel de controle. A gente pode fazer o logoff, alterar nossos dados e tudo mais. Então, tudo isso está dentro de uma estrutura de alto padrão. Não é só fazer um login, como eu falei lá no primeiro episódio. A gente está construindo um sistema aqui que pode ser implementado, distribuído, com a manutenção gerada, né? Quando você vai trabalhar para uma agência, por exemplo, ela está esperando um sistema de alto nível assim. Quando você implementa isso para um cliente final e tem esse alto nível separado, quando você vai prestar manutenção fica muito mais simples, né? Tá tudo modularizado. Você percebe que as rotinas aqui que a gente vai utilizar para banco de dados, para navegação e tal, são componentes externos, então a gente ganha muito tempo com isso, e de acordo com as novas aulas aqui a gente vai integrando, implementando e deixando muito mais robusta a nossa aplicação, tá? Tua missão agora, deixa um comentário aqui abaixo, diz o que tu achou da aula, se for qualquer dúvida pode deixar também que eu tô monitorando os comentários, tá? E se eu gerei valor para ti com essa aula, não te esquece, dá um joinha, né? Deixa teu like aí e compartilha esse vídeo lá no teu grupo de programação. Ajuda aqui o Robson a divulgar mais essa série para que a gente tenha ela como um sucesso no canal também, tá? Conto com a tua ajuda, espero que tenha curtido o conteúdo, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.